tua cruz, mostra tua graça, fala do Vamos adorar nessa noite. Pai, Vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite. para nós, Oh Deus, caminho para obrigado, Senhor Ele, Jesus, Pai. onde posso me Porque toda honra, toda achegar, glória seja dada a Ti, Pai. somente pela Então, sua somente pelo Teu sangue, Senhor amado, nós estamos aqui essa noite. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Oh Deus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. oh glória, exalte o nome dele essa noite. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, mostra a Tua graça essa noite. Porque nós estamos aqui pelo amor do Pai, ó Senhor Jesus, Pai. Então que essa noite toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada a Ti, ó Pai. Então que chegue essa noite, nos esvazia de nós mesmos, Senhor da glória, para que Tua majestade seja manifesta neste lugar. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. adora essa noite, igreja do Senhor Jesus. Adora essa noite, adora essa noite. Oh Deus poderoso, amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. oh Eu sou livre, você é livre, você é eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre, igreja do Senhor Jesus. Você é livre. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso, Pai, que a igreja venha entender que ela é livre. Ela é livre pelo sangue do Teu Filho Santo Jesus, Senhor da glória. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se este sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve.
igreja ela não flui, porque, como o louvor disse, nós somos livres, mas a igreja ela olha como escravo. Lembra que quando o Senhor tirou o povo do Egito, aleluia Deus, o povo saiu do Egito, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas ainda vivia como escravo. Hoje a igreja continua do mesmo jeito. Então nessa noite clame no avivamento, clame o derramado do Espírito Santo, clame que o seu coração venha queimar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia Deus. Para que toda a escravidão do pecado venha tirar de dentro de você. Aleluia Deus. Então adore nessa noite, exalte o santo nome dele nessa noite. Enche esse ambiente, Senhor Espírito Santo. Enche esse ambiente essa noite. Que tudo seja para tua honra e tua glória. Aleluia Deus. Pai, levanta uma igreja livre. Levanta uma igreja que não vive como escravo. Enche esse ambiente, Senhor da glória. Enche esse lugar. Meu Deus, te damos liberdade. Caia o teu Espírito. Eu te rendo graça, te rendo louvor, toda exaltação é tua. Te damos liberdade. Esse ambiente. Enche esse lugar. Esse lugar, a tua majestade, Senhor. Pai, te damos liberdade essa noite. Que caia teu Espírito. Vem fazer o que nem o homem fez. Fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos de fazer o que nem o homem fez. E fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Glória a Deus. Aviva a tua igreja, Senhor Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo, Pai. Desperta a igreja que está morta, que está fria. E que o fogo do teu Espírito Santo venha nos queimar, venha nos purificar esta noite. Obrigado, Senhor Jesus, Pai, por esse momento. Então essa noite te dou liberdade para o Senhor fazer segundo a tua vontade nesse lugar. Que caia teu Espírito. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Te damos liberdade. Que caia teu Espírito. De fazer o que nem o homem fez. De fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos de fazer o que nem o homem fez. De fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos de fazer o que nem o homem fez. De fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos de fazer o que nem o homem fez. De fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Oh Espírito Santo de Deus, vem nos avivar
derramar nesses últimos dias, nesses dias difíceis, nesses dias conturbados, nesses dias de frieza espiritual, nesses dias, ó Pai, que não estamos fazendo caso, Senhor da glória, da tua majestade, da tua palavra, do teu amor, da tua majestade. Então essa noite vem nos abençoar. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar a terra clamar. Que a terra venha clamar pelo derramar do teu Espírito Santo. Que a terra venha gemer pelo derramar do teu Espírito Santo. Que a terra venha buscar, Pai, um avivamento, Senhor nosso. Desperta a nação brasileira. Desperta a igreja brasileira. Desperta o teu povo, Senhor da glória, para vir buscar o derramar do teu Espírito Santo. Mais uma vez queremos ver o céu descer, Ah, Deus poderoso. a terra clamar, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, Deus Santo, Deus amado. Tu és poderoso. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Oh, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor Jesus Pai, por essa oportunidade. Seja bem-vindo, cada um dos meus irmãos. Aleluia. Hoje nós vamos trazer a palavra mais cedo, quero falar aqui um pouco, e depois nós vamos celebrar a Santa Ceia, amém? Mas antes de nós entrar na palavra, nós tínhamos a Santa Ceia no segundo domingo do mês. Aleluia, Deus. Mas nós tínhamos mudado para o segundo mês, porque antes nós tínhamos o pastor e o pastor ele vinha e fazia lá no irmão, lá na outra igreja primeiro. Aleluia. Depois fazia aqui. Como nós tornamos o ministério dependente e o Senhor queria que a gente voltasse de novo para o primeiro domingo do mês, então a gente retornamos. E o Senhor, antes disso, ele fala conosco, ele vai nos explicando as coisas. E por que o primeiro domingo do mês, irmão?
Aleluia, Deus. Porque o primeiro domingo do mês, ele já é uma primícia, irmão. É o primeiro domingo do mês. Você já vai entrar, o que? Já entrar ou acessando os portais espirituais, ou você acessa bênçãos espiritual, ou você acessa bênçãos espiritual do inimigo. Então nós sabemos, nós souber acessar, nós vamos acessar o mundo espiritual. Então cada domingo do mês, nós vamos celebrar a Santa Ceia. É também um símbolo de nós dar a primícia para o Senhor Jesus. Já preguei uma vez um pouco sobre primícia, mas antes de trazer aqui a palavra, eu quero deixar aqui uma palavra para nós dar início. Depois nós vamos dar início na palavra. Aleluia, Deus. Quarta-feira eu falei a respeito sobre o batismo nas águas, Aleluia, Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o batismo no Espírito, mas não vai dar tempo a gente entrar nesse assunto. E eu quero falar um pouco sobre a Santa Ceia e sobre as primícias do Senhor Jesus. E uma primeira palavra que eu quero deixar, irmão, é Gênesis capítulo 4, e o versículo é o 4 também. Eu vou só deixar essa reflexão para depois os irmãos entenderem, e depois a gente entra na palavra. Diga tudo, firma. Diga aí, aleluia, Deus. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor Jesus, irmão. Aleluia, Deus, tu és poderoso, Cordeiro Santo de Deus. Então, irmão, por que isso? Para que nós venhamos saber acessar o reino dos céus. Nós sabemos que o reino, há dois reinos. Há o reino das trevas e o reino do que? Do céu. E o versículo 4 diz como? Diz assim, vamos lá. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura, e das gorduras, desde agora, desde a gordura, agora, dou-lhe o Senhor de Abel, agradou-se o Senhor de Abel, e Deus lhe dá sua oferta. O 5 diz assim: ao passar que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, soberano. Caim descaiu o seu semblante. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Irmão, nós estamos vivendo uns dias difíceis. Dia difícil de pessoas ensinando, doutrinando o povo erroneamente. Entendeu? Hoje, antes de entrar aqui, hoje as igrejas já não ensinam os nossos filhos. Elas estão doutrinando. Antes não, antes nós íamos para a igreja, para a escola aprender a ler, a escrever, se tornar. Hoje não, eles estão doutrinando os nossos filhos segundo o sistema. A igreja também, e nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas, irmão, por detrás do celular, distorcendo a palavra, cauterizando a mente de muitas pessoas, mas ele não sai de trás da frente do celular para quê? Para ir evangelizar, para ir na casa do irmão trazer uma palavra. Mas ele está na frente de um celular, criticando um A, criticando um B e aquilo tudo. Mas ele não vai na casa do irmão ver o que é que o irmão está precisando. Ver se o irmão já botou a panela no fogo. Ver o que é que o irmão está precisando. E eu estava vendo muitas pessoas pegar redes sociais para quê, irmão? Para falar sobre oferta e dízimo. E outros pegam que a igreja, o que entra, a igreja dava para sustentar as pessoas pobres tudinho. Aleluia, Deus. Só que as pessoas, eles ensinam as pessoas totalmente errado. Porque nós temos um governo. Quem é para sustentar as pessoas pobres é o governo. Entendeu? A igreja é para sustentar aqueles que estão na igreja. E tem as pessoas que a
sustentar. Qual é, irmão? Os órfãos, as viúvas, entendeu? E os doentes. A igreja ela tem que sustentar essas 3 pessoas. Isso já vem norma da lei e passou para os dias de hoje. E no Novo Testamento, Paulo ainda diz que a igreja só deve sustentar uma viúva se ela tiver sido marido de um só homem. Entendeu? Se ela for viúva nova e já anda querendo casar, arrumar casamento, aí Paulo diz que não é para ajudar, porque ela abandonou a fé e está querendo viver outras coisas. Entendeu? Então as pessoas, por falta de sabedoria e dando nó nas cabeças das pessoas, eles começam a instruir. Então nós vemos, irmão, que esse propósito de oferta já deu o quê? Desde o princípio. E Caim e Abel aprendeu com quem? Com seu pai Adão. Então, quem era para fazer a oferta de primícia? Era Caim, que ele era o mais velho. Só que o seu irmão mais novo, Abel, viu que ele não deu o melhor. Ele estava escolhendo mais ruim para dar ao Senhor. Aleluia, Deus. E então, o Senhor atendeu para a oferta de Caim, de Abel, e não quis a oferta de Caim. Aí nós vamos ver em Hebreus, irmão. Em Hebreus, versículo 11. Aleluia, Deus. Hebreus, versículo 11. E o versículo 4 diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Abel, pelo qual obteve testemunho de justiça, tendo a aprovação de Deus, quanto à sua oferta, por meio dele também, mesmo depois de sua morte, ainda fala. Aleluia, Deus. Até depois da morte de Abel, a oferta dele fala nos dias de hoje, irmão. E muitas pessoas, eles ficam distorcendo. E muitas vezes você não se torna uma pessoa abençoada, porque às vezes nós damos ouvir pessoas que não entendem nada da palavra e está trabalhando, vamos dizer, com o diabo, irmão. No lugar de ensinar a palavra, a verdadeira Torá, para aquelas pessoas, serem as pessoas prósperas, espiritual, financeiramente também, aleluia, Deus, e as pessoas ensinam muito errado. Eu estava vindo agora Sobral, conversando com a mulher, aleluia, e ela dizendo que chegar no culto não tiver o louvor da harpa, para ela não é culto, né? Aleluia, Deus. Mas eu conheço pessoas que só louvam o louvor da harpa, dentro da igreja direto, isso e aquilo, mas é falando da vida dos outros, cheio e a língua é desse tamanho, aleluia, Deus, não tem uma vida transformada, ou seja, religião, irmão. Então não depende se é louvor da harpa, ou se é isso, ou se é aquilo, depende se você tem o que? Uma vida transformada. Eu falei quarta-feira sobre o batismo nas águas. Tem muitas pessoas que foi batizado nas águas, ele ser, mas ele não tem uma vida transformada, uma vida mudada, irmão. Né? Então não é o louvor só se for da harpa. Se fosse assim era muito bom, né? Nós só cantávamos o louvor da harpa, não precisava mais santificar, não precisava mais fazer nada. Basta cantar o louvor da harpa, ou estar todo dia dentro da igreja, ou isso ou aquilo, estava muito mais, precisava outra coisa, né? Não, as pessoas que renunciam. E quando você renuncia e dá o melhor para o Senhor, o que é que se levanta? Inimigo. O inimigo se levanta de onde? De pertinho de você. Quem foi que se levantou-se contra Abel? Seu irmão. Entendeu? Então, Abel, ele fez o que? Ele deu o melhor. O primeiro que nasceu do seu rebanho, o primeiro, nós unimos, mas que nós vamos, o primeiro cabritinho que nasceu, ele separou e levou para o Senhor. Aleluia. Já Caim foi diferente, irmão. Caim, ele escolheu, que ele era agricultor, escolheu aquelas coisas mais ruins. Aleluia, Deus. Vocês já prestaram atenção que, às vezes, um canto assim, as pessoas, quando quer dar alguma coisa, ele escolhe mais ruim para dar. Então, irmão, se não serve para mim, como é que vai servir para o meu irmão? Aleluia, Deus. E para isso,
fazer para a igreja ver. Aleluia, Deus. E é por isso que o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O Senhor, Ele sempre tem suprido os momentos certos, na hora certa. Então, Abel, ele deu melhor. Aí Caim, né? Vou escolher ali aquelas, vamos dizer, aqueles mamão que estão meio ruins, né? Eu vou levar aquelas melancia que não passaram. Aleluia, Deus. Aqueles tomates que não passaram, eu vou levar esse aqui. Aí não prestava para ele e ele queria que Deus recebesse, né? Aleluia, Deus. Irmão, se alguém der uma coisa, eu recebo. Mas quando eu quero dar algo a alguém, irmão, se eu tiver dinheiro, eu vou na loja e compro. Ou então, se alguém me deu algo novo, eu pego e... Aleluia, Deus. Mas se alguém me der uma coisa usada, eu recebo. Aleluia, eu recebo e uso. Isso aqui é coisa usada, eu uso. Só que eu, particularmente, eu quero dar o melhor para o meu irmão. Entendeu? Então, a oferta de Caim até hoje, ela fala. Aleluia, Deus. E o Senhor, Ele é fiel para fazer. Entendeu? E por que eu quero falar só isso aqui? Como hoje é o primeiro domingo do mês, eu quero que meus irmãos acessem o sobrenatural. Eu expliquei um pouco também sobre quando você recebeu seu dinheiro e saber como fazer para que você acessar o sobrenatural. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que nós temos que comer, trabalhar para sobreviver. A Bíblia também diz que Ele não quer algo de suave, que você sue para... Ele quer algo leve. É por isso que o sacerdote, irmão, eles tinham uma roupa para que ele fosse fazer o sacrifício e ele não fosse suave. Porque o Senhor, Ele quer algo que vinha daqui de dentro, mas não algo que nós estamos ali. Não, mas... Então, o povo de Israel se torna um povo próspero, porque cada colheita eles tiram primeiro para o Senhor. Entendeu? A igreja primitiva, ela se tornava abençoada porque ela tirava o primeiro. Deus, Ele deu o primeiro de tudo. O primeiro porque o seu filho primogênito. Aleluia, Deus. E Caim, ele zangou. E muitas pessoas, usadas pelo diabo, ele muitas vezes não quer que você o quê? Dê a sua primícia para o Senhor. Aí o primeiro que ele diz, tu não vai sustentar pastor e tal, e etc. Porque, irmão, ele está usado por diabo, ele ajuda com o resto e nem deixa com quem você ajuda. Entendeu? Caim, ele nem deu o melhor para o Senhor, e aí nesses negócios com seu irmão, o que foi que ele fez? Ele matou seu irmão. E muitas pessoas, irmão, não estão matando fisicamente, mas estão matando com palavras. Entendeu? Por quê? Porque você, às vezes, nós vamos ser sinceros, às vezes nós não temos nem vontade de dar, mas o Senhor toca no nosso coração e a gente fica relutando. Mas aquela vontade de dar, e chega o momento de você dar. Aleluia, Deus. Você está aqui. Aí chega o momento de você dar. E o Senhor começa a te abençoar, diferente de alguns cantos que manda, você tem que dar o seu tudo, né? E você vai abençoar, daí é diferente. Diferente de quando o Senhor toca no seu coração. E quando o Senhor toca no seu coração, chega arde. Quando o Senhor toca no seu coração, você fica imaginando ali, rapaz, será que é o Senhor mesmo? Aleluia, Deus. Porque quando é o Senhor, irmão, Ele vai ardendo no seu coração. E você dá, sem intenção de querer nada de volta, você dá só porque o Senhor ardeu no seu coração. Esse foi o caso de Caim. Aleluia, Deus. E de lá para cá começou, irmão, pessoas fazendo aliança com o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas para nós finalizar aqui, antes de finalizar, para a gente começar a palavra, como é a oferta de primícia, eu trouxe uma oferta para dar, sabe? Aleluia, Deus. Eu trouxe uma oferta para dar. Aleluia, Deus. Agora eu não sei mais como está a Vitória, eu não sei mais como ela está, né? Mas ela com 2 anos eu ensinava ela a ofertar. Aí às vezes, aqueles brinquedos que ela mais gostava, aí eu digo, isso aqui é que tu tem que dar, né? Não é o que tu não gosta, não. Aleluia, Deus. Aí às vezes, mas eu gosto tanto desse brinquedo aqui, eu digo, mas isso aqui tu tem que dar. Até os 2 anos, 3 anos eu ensinei ela com ofertar. Agora não sei se ela ainda faz, né? Não é mais comigo. Então é isso que nós temos também que fazer e fazer nossos filhos. Então essa noite eu trouxe uma oferta
louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a minha oferta, irmão, como eu não tinha algo material, como eu não tinha dinheiro, condições para dar, eu tinha comprado esse sapato para eu levar para o casamento do Vitor, para eu celebrar o casamento. Mas como eu não tinha, eu trouxe ele com uma oferta para dar ao Senhor. Aí quem vai resolver é a irmã Aline, se vende, se dá para alguém, se ela vai vender para investir na obra, se ela vai doar para alguém. Essa é a minha oferta. Aí, irmã, vai porque eu vou com isso aqui. Aleluia, Deus. Porque eu tinha comprado já justamente, já estava com muito tempo, tinha comprado para celebrar o casamento dele. Mas eu disse, Senhor, eu não tenho um dinheiro, tenho algo para. Ele disse, tem um sapato. Eu disse, Senhor, sapato que é para o casamento, aquele mesmo. Aleluia, Deus. Então, é isso que quando o Senhor pede para dar, irmão, não foi muito caro, mas era a minha premissa que eu tinha para o Senhor. Aí é com a irmã Aline, que ela fica na frente da tesouraria, ou ela doa para alguém, ou ela vende, é com ela, né? Eu dei, aí é com ela, e ela faz segundo a sua vontade. Aleluia, Deus. Então, que o Senhor, Ele venha receber a minha oferta, a oferta de cada um dos irmãos, né? E eu aprendi isso, que, irmão, na palavra de Deus, com o Senhor Jesus, né? E isso, para acessar o que, irmão? Esse ano, esse mês que se inicia, que é o mês de março, né? E eu quero entrar o mês de março nos portais espiritual, nas bênçãos espiritual, entendeu? Então, eu faço isso por intermédio da palavra de Deus. Então, que os irmãos também venham entender, irmão, mas a minha premissa foi 10 centavos, mas se o Senhor tocou no seu coração, você vinha dar ao Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso é só um pouco sobre a oferta de primícia. A minha oferta de primícia é esse sapato, né? Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque eu aprendi assim com o Senhor. E não adianta eu querer que os meus irmãos façam, se eu não faço. Eu sou o primeiro, como Paulo diz, os pecadores, eu sou o primeiro. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a irmã ali trouxe algo muito interessante, irmão. Que nós temos que cada dia buscar mais o Senhor, não, como é que se diz? Não brincar mais nesses últimos dias. Os dias tão difíceis, os dias tão trabalhosos, né? Nesse dia, como eu já falei, o sistema querendo doutrinar nossos filhos, e cada dia mais nossos filhos se tornando rebeldes, e por aí vai, né? Hoje nós vemos jovem com cheio de ansiedade e depressão. Às vezes ele não tem, como é que se dá, ele diz, não tem uma preocupação de botar nada dentro de casa, mas é ansiedade, depressão. E uma coisa, irmão, que nós precisamos buscar bastante o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, cada mês do ano, cada domingo, primeiro domingo de Santa Ceia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quem tiver sua oferta de primícia, trazer. E você diz, Senhor, essa aqui é a minha oferta de primícia. Essa aqui é a oferta de primícia desse mês. Aleluia, Deus. E você vai explicar para o Senhor para que você está dando aquela oferta. Você não vai explicar para mim, você não vai explicar para a irmã, você vai explicar para o Senhor, Senhor, essa oferta de primícia é para isso. Né? Abel, ele sabia para que era que ele estava dando aquela oferta de primícia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E então, essa noite nós vamos entrar aqui, irmão, em algo poderoso. Essa noite eu quero entrar sobre a nova aliança no sangue de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 26, e o versículo é o 28. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Mateus 26, e o versículo é o 28. Quem achou pode ler para mim. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Continua. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui nada mais, nada menos que Jesus agora fazendo uma aliança com o seu povo. Qual é a aliança que ele faz?
seu sangue. Mas para nós entender um pouco, quando nós vamos em Êxodo, capítulo 12, e o versículo 7, e antes nós vemos o Senhor falando para Moisés estabelecer um fundamento intermédio do seu povo. O povo estava com 430 anos escravizado pelo faraó. Aquele povo já tinha esquecido a essência. Ele até se lembrava daquilo que o Senhor tinha falado a Abraão. Mas eles tinham só lembrança, eles não praticavam aquilo que Abraão praticava. É tanto que o Senhor tinha feito uma aliança com Abraão com a circuncisão. E depois que eles entram lá, já não tem mais a prática da circuncisão. É tanto que quando nós vamos ver que o povo, antes de entrar na terra prometida, ele foi circuncidado, aquele povo. Porque eles perderam a essência de Deus. Mas quando o povo está prestes a sair do Egito, o que é que o Senhor diz? A toda a congregação, vamos lá para Êxodo capítulo 12. Aí nós vamos ver o que é que o Senhor diz para o seu povo. Aleluia, Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Quem pode ler o versículo 1 para mim? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Continua. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Continua. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desses meses, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Amém? Vou ler aqui o versículo 4. Se a família, tu leu 3, não foi? Foi. O 3, eu vou ler aqui o 4. Se a família for pequena demais para comer um animal inteiro, então o dono da casa e seu vizinho mais próximo o comerá junto. Repartis de acordo com o número das pessoas e quantidade que cada um puder comer. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor, ele estabelece algo para Moisés. E o que era, irmão? Era a Páscoa antes de ele sair do Egito. E qual era o que eles tinham que fazer, irmão? Pegar um cordeiro de 1 ano, o versículo 5 vai dizer, o animal deve ser um carneiro ou um cabrito, sem defeito, de 1 ano. Aleluia. Então esse cordeiro já estava aqui representando a Jesus. Ele tinha que ser o que, irmão? Sem defeito e de 1 ano. Para o que? Para fazer a ceia do povo antes de sair do Egito. E para que era tudo isso, irmão? Nós vamos ler no versículo 7. E aí o versículo 7. E tomaram do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comeram. Amém? Diz assim, pegará um pouco de sangue e o passará nos umbrados dos portais e de cima das portas da casa, onde os animais vão ser comidos. Amém? Para que era o sangue, irmão? Como muitos já sabem, esse sangue era para quando o anjo da morte passasse no Egito, não matasse aqueles que estavam com o sangue nos umbrais da porta. E nós sabemos que quando deu a meia-noite, o anjo da morte, ele andou pelo Egito. Mas quem não tinha o sangue do cordeiro, irmão, nas umbrais
mediante o sangue do Cordeiro, eles foram salvos. Então aqui foi uma aliança que Deus fez com a congregação de Israel. E depois daquilo ali, Faraó, ele liberou o povo para ir embora. Agora o povo estava o quê, irmão? O povo estava liberto da opressão de Faraó. E nós sabemos toda a história que o povo, ele atravessa o Mar Vermelho. Agora a opressão de Faraó já não estava mais atrás dele, porque agora o Senhor tinha matado o inimigo. O Senhor tinha derrotado o inimigo. Aleluia, Deus. O inimigo agora não perseguia mais eles, porque estava o quê? Morto. Só que, como o louvor estava falando, irmão, agora o povo estava livre. E como eu falei, mas eles andavam o quê? Como escravos. O exército de Faraó tinha ficado lá enterrado no mar, mas o povo continuava como escravo. O povo andava 40 anos no deserto, irmão, como escravo, mesmo sendo livre, mesmo o Senhor feito uma aliança com eles, que eles não iam ser mortos por causa do sangue do Cordeiro, mas mesmo assim eles andavam como escravo, pensavam como escravo. Eles tinham uma mentalidade de escravo, irmão. E o louvor diz assim, né? E nós somos livres. E agora, do mesmo jeito, irmão, a igreja, o Senhor fez que uma nova aliança no seu sangue. Só que, não diferente daquele povo, a igreja hoje, ela se comporta como escravo. Escravo de quê, irmão? Do pecado. Aleluia, Deus. É tanto que eles queriam o quê? Voltar para trás. Quando o negócio pegava, eles já se lembravam que era do Egito. Com a igreja agora é diferente. Quando vem a luta, vem a dificuldade, nós queremos o quê? Voltar para trás. Nós achamos que a solução é o quê? Sair da igreja, é não ir mais para a igreja, é isso e aquilo. Aleluia, Deus. Mas todo o processo, tudo que o Senhor vai te dar, irmão, requer um processo, requer um preço. Sabe, hoje muitas pessoas, eles são ensinados totalmente errado, irmão. E isso é meu intuito, trazer algo novo, um vinho novo, algo novo nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Você já pensou quando você está orando pelo propósito, como se levanta coisas? Como se levanta coisas difíceis quando você está orando pelo propósito? Por quê, irmão? Porque quando você começa a orar pelo propósito, você quer tirar aquele propósito das mãos do reino das trevas para trazer para o reino da luz. Mas você acha que o inimigo ele quer liberar aquilo? E nós achamos que a maior solução é nós abandonar o barco, abandonar aquilo tudo. E por isso que não se cumpre nas nossas vidas. O povo diz, o Senhor disse, olha, eu vou dar uma terra. Essa terra mana, leite e mel. Só que tinha um porém. Aquela terra tinha o quê, irmão? Gigante. Então o Senhor, ele diz, vamos dizer para aqui, o Senhor disse que vai nos abençoar. Só que para o Senhor nos abençoar, irmão, nós temos que pegar com mão forte. Nós temos que lutar para pegar aquela bênção. Aleluia, Deus. E aí então, aqueles homens foram querer ver a terra, mas quando eles chegaram lá, tinha o quê? Gigante. E eles disseram, Moisés, não tem como entrar na terra porque tem gigante. Aleluia, Deus. Então eles vieram desanimaram o povo também. Então isso também por isso nós pensamos como escravo. Às vezes tem mulher que ora pelo esposo, mas quando as lutas começam, ela para de orar. Eu conheço mulher que está orando pelo marido 20 anos, homens que estão orando por mulher e assim sucessivamente pelos filhos. Mas não obtém vitória, por quê, irmão? Porque quando a luta vem, quando os gigantes se levantam, as tempestades se levantam, aí nós desistimos.
santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós entramos na dimensão do Senhor, irmão, nós vamos lutar com o próprio inimigo. É por isso que a igreja dos dias atuais, ela se comporta desse jeito como escravo, irmão. Ela não rompe, ela não vence. Aleluia, Deus. Justamente com medo da luta. Aqueles homens ficaram com medo do gigante. Quando Caleb, chegam na terra prometida, aí Caleb diz para Josué: Josué, agora eu quero minha herança. E o que é que Josué disse para Caleb? Rapaz, tem a terra de Hebron, mas tem gigante. Ele disse: não, eu não me preocupo com isso. Eu quero a herança que o Senhor disse que me dá. E Caleb, ele foi e expulsou o gigante e tomou a herança a qual o Senhor deu para ele, irmão. Então é isso que nós temos que fazer, e vencer no nome do Senhor Jesus. É por isso que muitas vezes nós não obtemos. Nós vai dizer, né? Às vezes se levanta, esse que o Senhor disse que vai te usar e etc. Aí nós ficamos parados. O Senhor disse que ia me usar. Mas se você não romper, se você não lutar, se você não se levantar e adiante, você não vai romper nada. Se você entrou no propósito, pela sua esposa, pelos seus filhos, ou seja lá qual for, se você não lutar, irmão, ele não se converte ao Senhor. Aleluia, Deus. Ele morre, vai para o inferno e não se converte, porque a primeira luta você diz logo: eu não vou mais para a igreja, isso, aquilo. Você começa logo a se zangar. Por quê? Quando Moisés e até Faraó, o que é que ele dizia? Aumenta a carga de trabalho deles. Eu quero ver se eles vão. Aleluia, Deus. Entendeu? Faraó está representando o próprio diabo. Então, quando você começa a buscar, irmão, aí ele se levanta. Mas quando você não pensa como escravo, mas como filho de Deus, você começa a confrontar ele. Você se lembra de um jovem chamado Davi? Quando ele foi lutar, ele não olhou para o tamanho da dificuldade, mas ele olhou o quê? Para o tamanho do Deus dele. O negócio da igreja dos últimos dias, irmão, é que ela não olha para o tamanho do seu Deus, do seu Pai, do seu Redentor. E nós estamos vivendo muitos dias de, como eu posso dizer, a igreja do século XXI, ela é o quê? Mimada. E ela não vence as batalhas, as lutas. Às vezes nós estamos na presença do Senhor há anos. E às vezes nós trabalhamos como um burro de carga, irmão. E não prosperamos, não vamos para um canto nenhum. Porque naquele momento que você disponibiliza, eu vou vencer. Mas quando vem a luta, aí você começa a esmurecer. Mas quando você olha como filho, aleluia, Deus, o inimigo começa a perder as batalhas. Mas se nós fraquejar na caminhada, ele vai vencendo. Então o Senhor tinha feito o quê? Uma aliança com o povo, com o sangue. Essa aliança era tão profunda, irmão, que cada casa que tinha o sangue, nenhum primogênito foi morto. Aleluia, Deus. O poder do sangue era o sangue do cordeiro, do carneiro. Aleluia, Deus. Você vê o tamanho da aliança que o Senhor tem conosco. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o povo saiu, irmão, debaixo das bênçãos do Senhor. Para você ter uma ideia, irmão. Para você ter uma ideia. Quando o povo saiu, o que foi que o Senhor disse para Moisés? Cada um que trabalhar, as mulheres que trabalharam para as mulheres egípcias, vão receber ouro e prata. O povo, quando saiu do Egito, irmão, eles saíram prósperos, eles saíram
pronta em direção. Está olhando para a dificuldade, está olhando para o deserto que está vindo. E aí eles saem com tudo aquilo que eles puderam arrecadar, eles arrecadaram. Aleluia, Deus. E então eles sucedem. É tanto que até os meninos, é por isso que o Senhor tem uma transformação, até os meninos trazem brinco nas orelhas. Aleluia, Deus. Só que o Senhor ele queria arrancar tudo aquilo. Ele estava tão rico de ouro que era menina e menino tinha brinco. Vocês vão ver lá em Êxodo. Então eles tiraram tudo aquilo e fizeram um bezerro de ouro. Aleluia, Deus. Eles pensavam tanto como escravo, irmão, que aquele ouro era para eles ser abençoados, ser prósperos para a terra que eles iam. Que eles pensavam tanto como escravo foi fazer o que? Um bezerro do que eles tinham. E muitas vezes, aquilo que o Senhor nos dá, às vezes nós vamos gastar com coisas inúteis. E eles fizeram bezerro de ouro, porque eles pensavam como escravo. Então, o Senhor fez essa aliança com eles, no sangue do Cordeiro. Só que aquela aliança, irmão, estava perdendo a validade. E agora Jesus, ele vem e faz o quê? Uma nova aliança no seu sangue. O povo já estava vivendo por ritos e cerimônias. Aquilo já não estava mais servindo para nada. Aí Jesus agora vem e faz uma nova aliança no seu sangue. Aleluia, Deus. E é sobre isso que nós vamos pregar esta noite. Então eu quero que meus irmãos abram em Marcos capítulo 14, o versículo é o 12 em diante. Quem achou pode ler. Aleluia. Nós vamos ler 13 em diante. Aqui nós vamos entrar na proporção da nova aliança no sangue de Jesus. Marcos capítulo 14 e o versículo é o 13 em diante. Ele enviou dois dos seus discípulos e disse: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, segue-o. Aleluia, Deus. Pode continuar. E onde quer que entrar, João, bota para lá, João, bota, João. João. Aleluia, Deus. Oh, Deus, por Deus. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Amém? Aleluia, Deus. Vou ler aqui nessa versão aqui. Aleluia, Deus. Tu és poderoso. Diz assim o 13. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Ah, Deus poderoso. O 13 diz assim: então Jesus enviou dois de seus discípulos com o seguinte seguinte ordem: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que está carregando um pote de água. Vão atrás desse homem. O 14 diz assim: e diga ao dono da casa em que ele entrar, e que o mestre manda perguntar: onde ficará a sala em que eu e meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? O 15 diz assim: então ele mostrar a vocês, nem no canto de cima, uma sala preparada, mobiliada e arrumada para o jantar, jantar preparada, ali tudo para nós. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui, irmão, antes de o Senhor ele cear, aleluia, Deus, tinha um homem que preparou tudo para ele. Lá, antes de o povo sair, foi tudo preparado. Aqui também, antes do Senhor tinha a última ceia, ele também tinha uma pessoa preparada, já direcionada pelo Espírito Santo para preparar tudo isso, irmão. Aleluia.
Aleluia, Deus. O Senhor foi. Olha, irmão, estava arrumado, era lá no cantinho de cima, tudo já preparadinho para quê? Para o Senhor cear. Eu acho que você está entendendo o que a palavra está falando. Então, antes do Senhor cear, irmão, estava bem preparadinho. Ele mandou os seus discípulos ir lá com aquele homem já estava preparando tudo direitinho. Por quê, irmão? Porque agora ia ter uma nova, o Senhor ia renovar a aliança com o seu povo. O povo tinha perdido a essência. E o Senhor agora queria renovar o que? Uma nova aliança. E agora ia ser o sangue dele. Aleluia, Deus. E então quando nós chegamos em Mateus, onde nós vimos, aí o Senhor começa a explicar o sentido da ceia que nós vamos cear essa noite. Lá era a Páscoa, e depois de lá passou a ser a ceia do Senhor. Aí quando nós vamos para Mateus, onde nós lemos, que é aqui onde nós vamos finalizar, que nós vamos fazer a ceia. Aleluia, Deus. Aí Mateus 26 diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou, e partiu e deu-lhes seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aleluia, Deus. Aqui Jesus ainda não tinha morrido, irmão, mas agora ele estava fazendo o quê? Um exemplo do que ia acontecer com a sua morte. Ele aqui estava fazendo uma demonstração do que ia acontecer naquela surra que ele ia levar, do seu corpo que ia ser rasgado pelos açoites dos romanos. E então Jesus aqui estava dando uma ilustração aos seus discípulos. Ele disse: tomai esse pão, aqui é o meu corpo. É isso aqui que vão fazer com o meu corpo, por intermédio do pecado de vocês. Aí nós lemos e passamos por cima. Aí ele diz assim, ó: e partiu e deu aos seus discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Mas se você não tiver o entendimento, mas como? Isso aqui é o corpo de Jesus, é apenas um pão. E nós entendemos isso aqui só com a revelação do Espírito Santo. E os discípulos não entenderam. Eles comeram aquela ceia, participaram daquilo ali, mas eles não estavam entendendo a proporção do sentido que Jesus estava falando. E é isso que eu quero trazer para a igreja também. Que muitos nós estamos participando da Santa Ceia e não estamos entendendo o que o Senhor está falando conosco, a revelação da ceia do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas se a gente não entender, nós estamos pensando um pão aí, né? Só um pão rasgado. Aleluia, Deus. Se você não entender, é apenas um pão que aquele homem estava dando, que Jesus estava dando. E no decorrer dos anos, eu comecei a ver algumas coisas, ainda hoje. Aleluia, Deus. E se nós ver a ceia, ela serve para remissão de pecado. Só que ela também nos leva, irmão, para condenação eterna também. Entendeu? E nós vemos aqui que ele deu para quem? Para seus discípulos. Ou seja, a ceia não é para todo mundo. Aí a Bíblia diz que ele partiu e deu o quê? Os seus discípulos. Ou seja, aquele que se via com ele. Aí as pessoas dizem: irmão, mas lá muitos participaram, nas outras casas eles estavam fazendo a celebração da Páscoa. Por quê, irmão? Porque ele era judeus e eles tinham essa prática. Aleluia, Deus. Então, assim como no final do ano nós fazemos um banquete, né? Assim também os judeus fazem na Páscoa, eles fazem aquele banquete, entendeu? Então ele partiu o pão e disse: esse é meu corpo. Aleluia, Deus. Mas os discípulos no primeiro momento não estavam entendendo. Isso é o corpo dele? Não tem como ser. É tanto que lá em João ele disse, Jesus disse: quem come o meu corpo e bebe do meu sangue, e esse sim tem vida eterna. A Bíblia diz que eles se
Lê aí o 27, Pedrinho. Em Mateus. 26, né? Não, vamos agora ao 27. Eu vou 26 e lê o 27. Do 26, do capítulo 26. E tomando o cálice e dando graça, deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia, Deus. Vou dar aqui a versão aqui, o 27. Diz assim: em seguida, pegou o cálice e vendo e o vinho e agradeceu a Deus. Depois pegou o cálice aos seus discípulos e dizendo: beba todos vocês. Amém? Aí agora Jesus pega o vinho, coloca dentro do cálice e agora dá aos discípulos. Aí agora o Senhor diz: beba esse, em outras palavras, bebe esse vinho e aqui é o meu sangue. E os discípulos, sem a revelação, irmão, não estavam entendendo. Esse vinho aqui é o sangue dele. E esse cara, sem entender o mistério daquele vinho. Jesus agora pega o pão e diz que é o corpo. Agora pega um vinho e manda eles beber e eles não entenderam nada. Aleluia, Deus. Ficaram, vamos dizer, aéreo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós não entendemos a proporção dessas coisas, irmão, nós ficamos aéreos no momento que vamos tomar a Santa Ceia, participar de algo do Senhor. Porque isso precisa de quê? De uma revelação vindo do Senhor. Aí o versículo 28, aí o Senhor ele traz a revelação. Lê aí. O 28 é a revelação que o Senhor traz para nós essa noite. Trouxe para o discípulo e traz para nós. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por mim, para a remissão dos pecados. Aleluia, Deus, louvado seja o santo. E aqui, irmão, aqui abre algo muito profundo para nós, olha. Porque é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Aí os discípulos não estavam entendendo, eles comeram pão, beberam vinho, e o Senhor dizendo que era o seu sangue, o Senhor dizendo que era o seu corpo, mas eles estavam aqui sem entender. Agora Jesus revela para ele: olha, isso aqui é o meu sangue, isso aqui é meu corpo. Isso aqui é uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Aleluia, Deus. Então, isso que nós fazemos, irmão, a ceia, a Bíblia vai dizer lá em Coríntios que é uma memória disso aqui que o Senhor falou. Ele disse: olha, para isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, quando o Senhor Jesus derramou o sangue, irmão, ali começou o quê? A nova aliança da graça. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, irmão, a nova aliança é para aqueles que crêem em Cristo Jesus. Porque ele poderia dizer, a nova aliança para todos. Mas ele diz assim, para muitos. Ou seja, para aqueles que realmente aceitaram Jesus, entenderam o seu chamado e agora entendem o sentido da ceia do Senhor. Que é o que, irmão? Ele serve para perdão de pecado e uma série de outras coisas. O 29, e aí nós finalizamos aqui. O 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O Senhor aí fez um memorial com eles. Aleluia, Deus. E agora ele disse: ó, agora
quando a igreja for arrebatada, aí ele vai tomar de novo comigo e com você no reino dos céus. Então, irmão, o símbolo da ceia é o que? Uma nova aliança e um memorial. Aleluia, Deus, que Jesus, ele morreu e o seu sangue, ele nos purifica de todo pecado. Aleluia, Deus. E é uma nova aliança derramada em favor de muitos. Então, a Santa Ceia, irmão, ela é algo tão profundo. E diz mais, irmão, olha, isso aqui é muito profundo, que nós temos que entender. Derramada em favor de muitos. Para o que? Remissão de pecado. Então, a Santa Ceia, irmão, ela os pecados de pessoas que ele trabalha profundamente. E diz, Senhor, é por isso que a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Mas também ela serve para condenação. Nós lembramos que teve um homem que participou da Santa Ceia. Quem foi? Judas Iscariote. A Bíblia diz que quando ele pegou o pão molhado, o diabo entrou nele. Entendeu? Então, quando nós participamos da ceia indignamente, aí a Bíblia diz que nós participamos para a nossa própria condenação. Então, ele o que, irmão? Ele já tinha posto no coração de trair o Senhor e não se arrependeu. Então, agora, quando ele participa da ceia, aí a Bíblia diz que quando ele bota o cabo molhado, o diabo entrou nele. Então, a ceia, ela tanto, irmão, o sangue de Jesus, a ceia, ela mesmo, se você for tomar, crendo que é o sangue de Jesus, que é o vinho em forma do sangue, o pão em forma, ele pode o que, irmão? Perdoar os seus pecados. Mas também se você ceia, só por menos cear, sem se perdoar, sem falar algo para o Senhor, para que ele venha remir seus pecados, isso serve para a sua condenação. Aí nós sabemos que Judas, depois disso, ele pegou e foi dar o dinheiro, os homens quiseram mais, e ele se enforcou, se matou-se, né? Aleluia, Deus. Porque ele deixou, irmão, aquilo entrar dentro dele. Ele participou da ceia do Senhor indignamente. Eu já vi pessoas passando mal depois da Santa Ceia. Aleluia, Deus. Porque ele ceou indignamente. Ele não foi até a pessoa que ele tinha ofendido e pediu perdão antes de participar da Santa Ceia. Porque às vezes nós temos a tendência de, não, eu sou isso, sou aquilo, eu não vou lá pedir perdão, não. Aleluia, Deus. E essa pessoa não pediu perdão das pessoas que ela tinha raiva, etc. E passou mal. Aleluia, Deus. Então, a ceia, tanto ela perdoa os seus pecados, como também ela lhe leva para a condenação eterna. E muitas igrejas, elas estão fazendo isso. Pessoas, ele vem e se torna só um frequentador. Aleluia, Deus. Ele é que nem Judas, ele vem, toma a Santa Ceia e depois vai fazer coisas errôneas. Nós não vamos longe. Tem muitas igrejas, tanto que se chama de evangelho, como você vê a igreja apostólica romana, ela dá a hóstia que faz simboliza a Santa Ceia. Mas quando o cara termina, ele vai para a festa, vai para a balada, vai para aquilo tudo, irmão. Isso aquilo, se tanto o Senhor vai cobrar de quem dá, como daquelas pessoas. Assim também na igreja. Assim também na igreja, né? Aleluia, Deus. Você toma a Santa Ceia e depois você chega em casa, nem vai, como é que eu posso explicar para você, adorar o Senhor por ter participado da ceia memorial. Às vezes nós não botamos uma pregação, algo para, rapaz, eu vou. Ou então você vai dormir ali. Não, às vezes nós chegamos, já ligamos a televisão, ou vamos para uma novela, ou vamos para um filme, uma série, etc, irmão. Aleluia, Deus. Você sabe por não se viu nada daquela Santa Ceia, não. Aliás, nenhum dos cultos. Agora, se você chegar, pai, enquanto eu durmo aqui, enquanto eu durmo, eu como, eu vou botar um louvor, vou botar aqui uma pregação, vou botar uma coisa aqui que edifique. Aí sim, irmão, porque você tomar aquela Santa Ceia, você está edificando o seu corpo. Aleluia, Deus. E muitos não fazem essa proporção.
É por isso que às vezes nós não rompemos no mundo espiritual. E o meu intuito é fazer com que meus irmãos rompam. Outra coisa, Pedrinho, sobe aqui para nós louvar. Irmã Aline, bote ali, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter um entendimento. Não pensar como escravo, mas pensar como filho do Senhor Jesus. Então essa noite nós vamos participar da Santa Ceia, meus amados irmãos. Aleluia, Deus. E que você venha participar dela como um verdadeiro filho. Aleluia, Deus. Não como escravo, mas como um filho. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou dizer aqui. Vamos lá. Quem não vou lá? Aleluia, Deus. São 4. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essa noite, exalte o nome do Senhor Jesus, irmão. Não pense como escravo, mas pense como um filho do reino. Um filho amado do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Um filho que ama o Senhor amado. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essa noite vamos adorar. E o louvor vai dizer: sou livre. Aleluia, Deus. Então, essa noite vai estar baixando. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Essa noite vamos orar. Aleluia, Deus. Pai, essa noite, o Senhor da glória, Pai, te entrego, Senhor Deus, meu Pai, esse pão, Senhor Deus, meu Pai, que essa noite ele venha sair do natural para o sobrenatural, Pai da glória. Pai, e que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, Pai. Pai, que essa noite não seja apenas um pão, mas que seja, Pai, a sua carne, Senhor Deus, meu Pai, rasgada em favor de muitos, Pai. E que essa noite o Senhor da glória vai vencer, Senhor Deus, meu Pai. Não pensar como escravo, mas pensar, Pai, como pessoas livres, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Que ele venha sair do natural para o sobrenatural, Pai. E que isso seja para a memória de Ti, Senhor. Pai, que cada irmão, Pai, que vamos, Senhor Deus, Pai, participar, Senhor da glória. Pai, e se não tiver pecado, Senhor Deus, meu Pai, que venha ser removido todos os pecados, Senhor da glória, pelo sangue, Senhor Deus, meu Pai, derramado na cruz. Pai, são essas coisas que eu te peço, que agradeço no Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos passar lá. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus poderoso. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus poderoso, Espírito Santo de Deus. Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Jesus. Oh Deus poderoso. Oh Deus Santo, Deus amado, Espírito Santo de Deus. Pai, obrigado, Senhor da glória, por essa oportunidade, Senhor. Algo mais que a neve. Oh Deus. Algo mais que a neve. Se esse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Obrigado, Senhor Jesus, Pai. Não desliga aí, que agora desliga aí, nós vamos ler aqui, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia.